Sinos do Evangelho, Sacro Poemas. Este é o livro de Moser Jucande, que foi publicado em 2023 pela Sach Editora. Mais uma vez, queridos amigos, são bem-vindos ao nosso canal Caminhos da Literatura. Como sabem, nós aqui falamos sobre livros, sobre autores, sobre textos, sobre poesia, sobre romances, sobre tudo aquilo relacionado com a literatura, com a leitura e também às vezes sobre o mundo acadêmico. Por exemplo, temos aqui no nosso canal vídeos como escrever uma monografia, como estudar na Universidade Agostinho Neto, entre tantos outros, como ler mais, estratégias para ler. Então nós estamos aqui a serviço dos nossos amigos aí em casa. Mais uma vez é bem-vindo. Se ainda não está inscrito, aproveite o momento para inscrever-se e receberá as notificações de tudo aquilo que nós fazemos aqui no nosso canal. Então venha comigo e já vamos saber mais sobre este livro, Sinos do Evangelho. Este livro que tenho em mãos, como já se anuncia no título, remete para poemas sacros que anunciam o Evangelho e ajudam os seus leitores a pautarem por uma vida consagrada ao divino e à palavra sagrada. A obra está constituída por 53 poemas que têm como temática principal o sagrado, em poemas como Noite do Anjo, Não Matai, Falsa Coroa, Bestial Pecado, Apacentai as Ovelhas, Caminhos da Luz, entre tantos outros. Daqui a pouco vou ler-vos o índice do livro para vos dizer título a título desses 53 poemas, mas antes vamos conhecer um pouco o poeta que nos escreveu este livro, esses textos, estes poemas, através da sua biografia. Moser Jucande é pseudônimo literário de Moisés Joaquim Candumbo, filho de Fonseca Candumbo e de Felícia Joaquim. Nasceu aos 14 de julho de 1984 no bairro Lixeira do município do Sambizanga, Luanda, Angola. É técnico superior em politologia e ciência da administração pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto e American Liberty University, através do Gabinete de Intercâmbio e Pós-Graduação do ISTA, Instituto Superior Técnico de Angola. É pós-graduado em Agregação Pedagógica pela Docência Universitária pelo IDERO, Instituto Superior Politécnico de Olinda Rodrigues, no ano de 2019. Participou do 5º Fórum Internacional sobre Gestão e Educação FIGEV, São Paulo, Brasil, 2014. Assim lemos a biografia do escritor, do poeta Moser Jucande, e agora então já estou em condições de vos apresentar os títulos destes 53 poemas que compõem a obra. E temos aqui então Noite do Anjo, Graciosa Pedra, Não Matai, Falsa Coroa, Bestial Pecado, Apacentai as Minhas Ovelhas, Apostasia, Ngungaye Laleco, é um poema numa das línguas nacionais, Umbundo,
Caminhos da Luz, Clímax, Ceia de Ação Profética 1, Ceia de Ação Profética 2, Compaixão, Consumada a Salvação, Curai, da Quaresma à Quarentena, Desamor, Doutrina, Espalhai a Mensagem da Luz, Evangelho Completo, Espírito Santo, Fações, O Fruto da Semente, Gemidos da Criação, Abrigo por Perto, Haverá Sacerdócio, Hipocrisia, Jerusalém Celeste, Quando? Louvores Infraterno, Era uma Vez, Maculada Veneração, Ministrando Louvores, Nova Luz, Cincelde, Obscura Razão, Pecado do Cão, Peregrinos da Vida Eterna, Petrificai Pastores, Ponto Comum, Quais Cães, Ruínas do Milênio, Se Docilar, Se Falar Fosse Fazer, Sinos do Evangelho, que dá título ao livro, Sinuosos Caminhos, SOS, Terceiro Mundo, Vácuo da Lua Cheia, Verbo, Vox Populi at Vox Dei, Faz-se a cheia, vindem a mim. São esses então os 53 títulos que compõem a obra Sinos do Evangelho. Este livro foi publicado em 2023 e tem então a chancela da Sati Editora. Alguns desses poemas que eu ditei aqui, que eu li aqui, já foram narrados aqui no nosso canal. Portanto, basta rolarem os vídeos antigos e vão encontrá-los com certeza. Esses poemas já estão aqui no nosso canal e acredito que nós ainda vamos pegar mais alguns outros poemas para narrarmos aqui no nosso canal. Sobre o sagrado, o livro fala sobre a contaminação da terça parte dos anjos e de como Judas também vendeu a Cristo por umas moedas. Esses anjos caídos têm por missão desviar as pessoas do caminho de Cristo. O livro, os poemas também falam então de anjos caídos e como nós sabemos da narrativa, da história bíblica, os anjos caídos transformaram-se em demônios e vão então desencaminhando as pessoas no verdadeiro caminho da luz, no verdadeiro caminho do sagrado, no verdadeiro caminho de Cristo. O livro também fala de dias de evangelização e de como muita gente é encontrada em situações de extrema pobreza espiritual. Há poemas aqui que remetem para a evangelização, que remetem para o estado espiritual das pessoas, muitas delas em estado de pobreza espiritual, muitas delas em estado de abandono espiritual. Por isso é que eu dizia no início do nosso vídeo, o livro também nos ajudará, enquanto leitores, a perceber essa coisa do sagrado, a perceber o quão pobres nós estamos em termos espirituais e que caminhos nós podemos seguir para encontrar a verdadeira luz, para encontrar Cristo. No livro fala-se também de falsos pastores, os falsos profetas que a Bíblia fala, que se aproveitam das suas ovelhas para usufruto próprio, desviam, usam-se do verdadeiro caminho, usam-se dos fiéis, desviaram-se do verdadeiro caminho e andam a extorquir os fiéis na concepção de alguns poemas que nós temos aqui. Eu daqui a pouco já vos vou ler esses poemas. O livro explica também sobre os caminhos da luz para aquelas pessoas que se encontrem de alguma forma em pobreza espiritual, que se encontrem de alguma forma nas trevas, na escuridão.
O livro, através de alguns textos aqui, indicam os caminhos da luz, onde se pode encontrar, onde se pode deixar os fardos, onde se podem livrar dos fardos, deixando-os na cruz de Cristo. Alguns poemas, alguns textos remetem exatamente para isso. Por isso é que o poema, ou seja, o poemário, o livro, indica mesmo que são sacro-poemas. O título do livro já nos remete para isso, Sinos do Evangelho. Quer dizer que os sinos estão a tocar para que as pessoas possam ter então atenção, maior atenção ao Evangelho de Cristo. No poema Clímax, esse é um dos poemas que já foram narrados aqui no nosso canal, que podem encontrar e ouvirem a narração desse poema. No poema Clímax, por exemplo, que já foi narrado aqui no nosso canal, faz um resumo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e deixa ver se eu encontro aqui o poema para vos mostrar exatamente essa faceta da poesia de Mosier Jocande. E diz assim: antes que montes e terra formasses, eis de geração em geração, do nascer ao pôr do sol, de séculos e séculos, principal verbo criador, vida e testemunho da luz, né? Isso se pode ler com algum detalhe no livro de Gênesis da Bíblia Sagrada. Dos informes anjos a Adão, do patriarca Abraão, pergaminhos de Israel, ímpar amor em Jesus, salvo os gentios, busca da igreja, arrebatamento. Nesses versos nós vemos então como é que os anjos caíram, como é que Adão pecou, e fala de Israel, fala de Abraão, e fala-se então que Jesus vem, segundo está na Bíblia, veio e salvou os gentios e busca a igreja no arrebatamento, também como se anuncia na Bíblia Sagrada. Continuando com o texto: dor, tribulação na terra, nos seus bodas do Cordeiro, receber de coroas, eternidade, milênio triunfal, descer da igreja, solto Satã, última ressurreição, vista a nova Jerusalém dos céus, noiva talhada ao esposo. Este é o poema Clímax, que já foi narrado aqui no nosso canal. Nos faz assim um mini resumo da Bíblia de Gênesis, andando por tantos outros livros da Bíblia, até a Apocalipse, né, onde se fala que Jesus, através do arrebatamento, virá buscar a sua igreja. O livro fala também da necessidade de espalhar a mensagem da luz por todos aqueles que a conhecem, e devem então buscar fazer com que essa mensagem chegue a todos, né? Fazendo com que o Evangelho, os sinos toquem para todos aqueles que precisam ouvir essa voz divina, para todos aqueles que estão por ali sem esse entendimento, sem essa percepção. Por exemplo, no poema da página 39, com o título Espalhai a mensagem da luz, ele diz isso mesmo: de azeite e mel untar das mãos, sob o enfermo repugnar o inferno, saem demônios, esvai-se o mal, obra miraculosa, Espírito Santo. Servo na obra dedicada à oração, Evangelho completo nossos dias, pelos dias que o Verbo Palavra fez. Lograda admiração e conversão, raros prodígios, sino aos crentes, obedecer ao Senhor, servi-lo com distinta honra, com amor e esperança. Então o livro nos remete para aquilo que é sagrado, para aquilo que é divino, para aquilo que é evangélico, para aquilo que é a Bíblia, e para
todos os ensinamentos que a própria Bíblia traz, né? E esse livro, Sinos do Evangelho, está a dialogar com a Bíblia Sagrada em vários versículos, em vários capítulos, e ajudam a todos aqueles que vão ter contato com este livro, que gostam desse tipo de literatura, possam então modelar o seu comportamento. Todos aqueles que estão de alguma forma nas trevas, que estão perdidos, que estão desencontrados, podem encontrar-se através dos sinos do Evangelho, poema sacro, e depois remeter-se a outras questões mais profundas, a própria Bíblia, a igreja, né, as denominações, onde qualquer um pertença, aos pastores, aos padres, enfim, aos profetas, enfim, para poder então melhorar o seu caminho, como este livro nos quer dizer, nos quer indicar, né, os caminhos da luz, né? E também o livro chama atenção para os falsos profetas, chama atenção para os verdadeiros profetas, para que possam apacentar as ovelhas de Cristo até que ele retorne, até que ele volte, até que ele regresse para levar a sua igreja. Bem, queridos amigos, esta foi a leitura de hoje, a conversa de hoje. Eu particularmente gostei de ler este livro, gostei desta proposta do Moser Jucande. Espero que todos vocês também tenham gostado dessa proposta e, como sempre, né, as dicas de sempre, os recados de sempre. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários para depois nós respondermos. Se também precisarem falar com o autor, nós podemos fazer essa ponte para que possam falar com o autor e poder ter mais uma conversa com ele sobre essas questões dos sinos, do Evangelho, do Sagrado, da Bíblia, dos pastores, dos profetas, enfim, de Deus, de luz, o caminho e a vida, né? Então nós vamos ficando por aqui. Para aqueles que chegaram conosco até a esse instante, muita gratidão pela paciência, pelo seu tempo. Também a todos aqueles que chegaram até aqui e ainda não são inscritos, nós também pedimos que façam um sinal, inscreva-se, dê esse sinal ao YouTube, mostrando que essa matéria, que esse nosso canal é relevante. Também pode seguir-nos nas outras redes sociais, basta chegar a essas redes e clicar o nosso nome, Caminhos da Literatura, com certeza vai nos encontrar. Nós vamos ficando por aqui, vamos voltar numa outra altura com outros livros, com outros textos, com outros autores. Resta-nos então agradecer, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão.